Bom dia, turma do sétimo ano. Aqui é o professor Vitor de Geografia. Nós estaremos concluindo o capítulo 7, a população brasileira, nas páginas 178 a 187. Então, abra seu material e vamos para a aula de hoje, ok? Vamos entender aí sobre a população brasileira, sobre as suas estruturas e principalmente a estrutura etária. Para entendermos então a estrutura etária, nós precisamos entender a pirâmide etária, né? Ela é uma representação gráfica que mostra a quantidade de pessoas em uma área de acordo com a idade e o gênero. Então, qualquer pirâmide etária explica as alterações e as evoluções, né, e o crescimento populacional de um país, por exemplo, certo? E as mudanças como taxa de fecundidade, natalidade, mortalidade e a expectativa de vida, ok? Então, essa é a pirâmide etária. Ela vai diferenciar, vai ver a quantidade de pessoas de acordo com a idade e o gênero e vai ali observar a evolução e o crescimento da população a partir das taxas de fecundidade, natalidade, mortalidade e a expectativa de vida, certo? Então, para nós compreendermos essas mudanças, né, que a população brasileira ela vem sofrendo ao longo de sua história, é necessário observar essa pirâmide etária brasileira, que ela vem sendo apresentada desde 1970, né, e podemos usar o exemplo até o ano 2000. Vocês vão observar essa pirâmide etária na página 179, ok, turma? Então, aqui na página 179, você vai observar a evolução, 1970, 1991, 1996 e anos 2000, ok? Então, fazendo uma comparação entre essas pirâmides etárias brasileiras, nós iremos perceber, então, um envelhecimento da população brasileira. Progressivo, mas um envelhecimento que pode ser percebido, sim. Né? Segundo o censo do IBGE de 2010, a faixa etária de jovens abrange aqui no Brasil 40,5% da população. A dos adultos 50,6% e dos idosos 8,9%, no total da população. Então, essa elevação na longevidade da população brasileira está principalmente associado à queda das taxas de fecundidade e natalidade, ou seja, não estão sendo gerados nem não estão tendo muitos filhos os casais no Brasil. Isso tem feito uma mudança na idade geral da população e isso tem elevado a taxa de longevidade, o que tem feito que haja mais adultos do que jovens no nosso país, por conta dessa queda na taxa de fecundidade e natalidade. Observando também, né, essas imagens, nós iremos notar aí a distribuição etária da população brasileira, que a quantidade de jovens a partir de 1970 começa a cair. Né? Por exemplo, em 1991, as crianças e adolescentes até 14 anos representam apenas 34,73% do total da população. Já o número de idosos, né, com pelo menos 65 anos, em 1991, era igual a 4,83%. Já em 1996, o dado acentuou, né, o número de idosos para 5,37%. Então, outro dado bastante revelador desse envelhecimento da população brasileira está no índice que compara a população idosa. Então, com 65 anos ou mais, são considerados idosos. Então, com a população de crianças menores de 15 anos, você vai ter esse paralelo, certo? Você traça os idosos com as crianças e os menores de 15 anos. Em 1991, para cada 100 crianças nessa faixa etária, de 15 anos ou menos, o Brasil tinha aproximadamente 14 idosos, ou seja, 13,9%. Já em 1996, esse número subiu para 17 idosos, ou seja, deu um salto de 13 para 16,97%. Então, mediante esses dados, nós podemos afirmar que o Brasil se encontra na fase final do estágio de transição de um país jovem para um país adulto, que é o que nós chamamos de bônus demográfico ou janela demográfica, certo? Ok, turma? Então, essa aí é a respeito da janela, né, da pirâmide etária, da estrutura etária brasileira. Nós iremos observar aqui mais alguns gráficos nas páginas 180, com a pirâmide em 1960, para você dar uma comparada anterior, e algumas projeções, por exemplo, a pirâmide etária no Brasil em 2050. Você vai observar essa pirâmide na página 181
para ter uma projeção como o Brasil estará em 2050, certo? Então, encerrando essa parte da estrutura da população, estrutura etária, nós iremos observar a respeito da estrutura da população economicamente ativa, certo? Que é essa sigla, PEA, População Economicamente Ativa. A ocupação da população brasileira, segundo o IBGE, é basicamente formada, né, por sua maioria por homens, certo? Não que não seja composta por mulheres também, certo? Mas segundo os dados do IBGE, por um certo preconceito, as mulheres elas são colocadas de lado em certos. Para você ter uma ideia, as mulheres elas estão mais ocupadas do que os homens, segundo os dados do IBGE. Entretanto, elas ganham menos do que os homens. Há uma desigualdade aí muito grande nesse rendimento. Nós iremos ainda tratar sobre esse assunto um pouco mais adiante, ok? Então vamos entender um pouco mais sobre essa população economicamente ativa. Elas vêm basicamente do setor primário, que agrupa todas as atividades não urbanas, como a agropecuária, e o extrativismo, caça, pesca, coleta de minerais, e o setor secundário, que envolve todas as atividades de transformação, como indústria e construção civil. Já no setor terciário, compreende todas as atividades de prestação de serviços ao comércio, como educação, transporte, administração pública e privada, bancos, e etc. Certo? Contudo, esse setor ele tem que ser dividido também em dois grandes grupos, nos formais e os informais. O setor terciário informal é constituído por maioria de trabalhadores legais, ou seja, que possui carteira assinada e todos os seus direitos. Por outro lado, o setor terciário informal é composto pela maioria de trabalhadores que não apresentam qualquer vínculo com alguma empresa, certo? Segundo o IBGE, né, a população economicamente ativa do Brasil chegou em 2010 a 79,3 milhões de pessoas. Isso corresponde aí a 56,5% do total de habitantes do país, ou seja, mais da metade da população brasileira ela é economicamente ativa. Desse total, né, 71,6 milhões apresentam alguma ocupação e aproximadamente 7,6 milhões estavam desempregados ou em busca de emprego. Que quem está desempregado ou em busca de emprego também está dentro da população economicamente ativa, certo? Então essa população é que faz movimentar a economia do país. Entretanto, existem diversas desigualdades na estrutura social, né, principalmente na participação das mulheres nessa população economicamente ativa. Se nós pensarmos que existem mais mulheres do que homens no Brasil, nós vamos observar que há uma desigualdade de fato. Observe esse seguinte dado: 50,8% da população brasileira é composta por mulheres e 40,2% de homens. É quase meio a meio, mas as mulheres elas são maioria. Então, você vai observar o seguinte, que há uma desigualdade no sentido de distribuição em certas localidades. Então, em locais que são conhecidos por gerar muita emigração, ou seja, pessoas saindo do seu local em busca de outros locais, como por exemplo o semiárido do Nordeste, vai ser mais comum você encontrar mulheres do que homens. Então, no semiárido do Nordeste vai ter mais mulher do que homem. Por quê? Porque os homens saem em busca de condições melhores, deixando para trás mulher, filhos, vivendo, né, na sua terra. E os homens vão em busca. Já em regiões, né, que são fronteiras agropecuaristas, né, como Roraima, Acre, Amapá, Mato Grosso, né, principalmente Tocantins, há mais homens do que mulheres, porque logicamente essas regiões são uma região que apresentam imigrações, ou seja, pessoas se deslocando para essas regiões. E como a maior parte da população que emigra e imigra são homens, ocorre esse fenômeno. Da onde há imigração, tem mais mulher. Para onde há imigração, tem mais homens. Ok, turma? Então, há essa desigualdade. Como eu falei a vocês, eu já tinha adiantado, as mulheres elas são mais ocupadas do que os homens.
em quase todas as faixas etárias, certo? Quase todas as faixas etárias. Elas só não estão mais ocupadas do que os homens de 15 aos 17, dos 18 aos 24 e dos 50 anos ou mais. Mas dos 25 aos 49 anos elas são mais ocupadas do que os homens. Entretanto, os salários eles são díspares, certo? São totalmente diferenciados. O homem ele ganha muito mais do que a mulher. Você vai ver esse quadro na página 187 e vai entender melhor isso. O homem ele ganha muito mais que a mulher, apesar dela estar mais ocupada do que o homem, certo? Existem também as mulheres chamadas chefe de família, que é uma expressão que ela é usada, né, para explicar as mulheres que assumem as responsabilidades pelo sustento da casa. Então, grande parte das mulheres trabalhadoras termina então por acumular essa dupla jornada, o que é uma injustiça, né, gente? Durante o dia são 8 horas na empresa, no comércio, seja lá onde for, né? Na qual ela está empregada, e à noite com as tarefas domésticas, vai ter que chegar, cozinhar, lavar roupa, passar, cuidar dos filhos e tudo mais. Então, além do que ela trabalha formalmente, ainda tem um trabalho informal, que é o trabalho em casa, a segunda jornada, e para algumas até a terceira jornada. Imagine as professoras, né? Então você vê que é uma desigualdade nesse sentido nas estruturas sociais, certo? Essa foi a aula de hoje, turma, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, retornem ao material e resolvam a atividade que eu vou estar mandando por aula. Boa sorte na resolução e até mais, turma.